Central do Esporte está no ar, repercutindo tudo o que aconteceu em Santa Maria e região durante o fim de semana. Conosco, a dupla Diogo Viedo e Bruno Teste. Tudo bem, gurizada? Beleza, Quintana, no final de semana teve o Clássico Regional na Copa FGF Sub-19 e muito esporte envolvendo os nossos atletas, né, Bruno? Nossa missão é que repercutir tudo, né, Quintana? Então eu vou pedir para a dupla do site Esporte Sul, como é que foi esse Clássico Regional, que acabou de um jeito que ninguém gosta do futebol, 0-0. Sem gols, o Clássico movimentado no estádio Presidente Vargas, que confirmou a classificação do Rio Grandense para a segunda fase e terminou com a trajetória do Inter, que terminou a competição sem nenhuma vitória. Foram 10 jogos do Inter de Santa Maria, que antecipou a última rodada na quinta-feira, perdeu para o Santo Ângelo, fora de casa, e se despediu então da competição com esse empate. O Inter de Santa Maria, que no primeiro tempo teve algumas chances até de gol, mas no segundo tempo foi praticamente todo do Rio Grandense, que teve 2 jogadores a mais em campo a partir dos 20 minutos, né, Bruno? Fica claro, né, Diogo, se a gente prestar atenção justamente nas imagens aí que estamos passando, que o Inter de Santa Maria chegou mais ao gol do Rio Grandense na bola parada, né? Enquanto com a bola em movimento, em jogo rolando, o Rio Grandense mostrava a sua superioridade, que a gente já destacou aqui em programas passados, né? O Rio Grandense, apesar de ter sido um 0-0, né, Quintana, o Rio Grandense mostrou que realmente é um time mais qualificado, melhor preparado que o Inter, né? A prova disso até que o Inter estava jogando para não perder realmente, né? Claro que queria encerrar a competição com uma vitória que não veio, né, nesta temporada, mas ao fim do jogo os colorados estavam comemorando esse empate, né? Enquanto do Rio Grandense, claro que comemoraram mais um ponto sobre o rival, né? Não perdeu na competição, primeiro clássico 3-0 para o Rio Grandense, agora 0-0 lá no estádio Presidente Vargas. Ficou claro que o Rio Grandense montou um time melhor, mais qualificado, realmente tem condições de ir longe nessa competição. Gurizada, esse 0-0, só para esse 0-0 foi com cara de 0-0 ou o placar foi injusto? Os times renderam, produziram? Eu até vou destacar o goleiro Júnior do Inter de Santa Maria, que teve uma atuação muito boa na partida, foi exigido em alguns arremates do Júnior Maquelele, ele fez uma grande defesa no segundo tempo, pelo menos umas 4 ou 5 defesas de dificuldade, no mínimo média, ele praticou, foi bem. O Rio Grandense, como a gente já colocou, né, buscou bastante o gol no segundo tempo, né? Afinal, 2 jogadores a mais em campo, né, Quintana? Naturalmente, mais volume de jogo. Mas foi um jogo que até poderia ter saído gols, né, Bruno? O Rio Grandense teve mais perto de abrir o placar, como tu já comentaste, né, Diogo? Mas, graças à grande atuação do goleiro colorado, Júnior César, né, então pararam nesse bloqueio colorado. Mas, volto a repetir, o Rio Grandense foi melhor. Se tinha algum time deveria ter saído com a vitória, com certeza do Rio Grandense. Como foi o público do jogo? Pouca gente no pavilhão, né? A gente nota ali o torcedor, até por ser uma Copa FGF Sub-19, a torcida do Inter, né, não tinha toda a motivação para ir, mas digamos que uns 200 a 250 torcedores foram à Baixada e a torcida do Rio Grandense, né, que marcou presença fora de casa. A maior parte dos torcedores, inclusive, claro, pela campanha que o clube vem fazendo, né, Quintana, era os visitantes, ou seja, a torcida do Rio Grandense em mais número que a torcida alvirrubra no estádio Presidente Vargas. Fez barulho a torcida do Rio Grandense ali, jogou com time. Tentou incentivar o time ali e as duas equipes ficaram torcidas, né, ficaram posicionadas e localizadas no pavilhão A e B ali da Baixada. Você sente que o Internacional deu uma reorganizada, apesar de não conseguir as vitórias, melhorou nesses últimos jogos? Como time, sim. Eu conversei durante praticamente meia hora com o treinador Thiago Pires no sábado à tarde. Conversamos sobre todo o trabalho e o acréscimo de jogadores aqui da cidade a esse grupo aí deu uma qualidade. Uma prova disso é o volante que ontem atuou até como um meia-direita, o Charles. Já tem proposta do próprio clube, até do Rio Grandense, do Bagé, do Pelotas, para o ano que vem. Então é um jogador que, se depender do Internacional de Santa Maria, ele vai estar no grupo profissional ano que vem. Então alguns jogadores deixaram a boa impressão. Então é um trabalho para fechar essa conta aí do Inter. De certa forma, alguns jogadores podem ser aproveitados. E a equipe deu uma evoluída. Mas o que é consenso, o que é fato, é que o trabalho foi feito muito em cima, né, Quintana? Então aí é difícil. Conseguiu um entrosamento, trocar as peças no meio da competição, mas alguma coisa evoluiu, sim, do início até o final, com certeza. A minha opinião nisso, ao contrário do Rio Grandense, Quintana, o Inter, os jogadores que deram resultado eram aqueles que a gente já conhecia. São jogadores que já tiveram passagem pelo profissional, já tiveram uma passagem por outras categorias de base, ou seja, eram os jogadores conhecidos na cidade.
Faltou, acho, aquele jogador novo, chegar e de repente, essa é uma revelação, ao contrário do que está acontecendo com o Rio Grandense. O Rio Grandense buscou alguns reforços pontuais para o começo da competição, buscou aqui jogadores da cidade e está revelando esses jogadores. Não são aqueles jogadores conhecidos. Claro que aqueles jogadores conhecidos do Rio Grandense, que passaram pelo profissional, são os que mais estão dando resposta positiva, mas também essa gurizada, vamos dizer, essa peneira que o Rio Grandense já vem fazendo, está dando resultado. O Inter de Santa Maria em cima dos jogadores mais tarimbados, mais conhecidos, né? Vamos aproveitar esse teu bate-papo com o Thiago Pires e também o que vocês conversaram com o Lucas Fossati para saber o que os treinadores, como que eles enxergaram o saldo do Clássico Rio no fim de semana. Na sequência, os jogadores acabaram sendo expulsos e é um trabalho que a gente precisa de tempo para trabalhar, gente. A gente tem que trabalhar essa gurizada aí de tempo, não adianta a gente querer já fazer uma equipe em curto prazo, como eu venho falando. Então a gente tem que trabalhar e não é só o futebol, é a cabeça desse jogador, é o emocional, o psicológico, são jogadores jovens ainda, né? Então tem muita coisa ainda para eles aprender ainda dentro do futebol e a gente tem que ter tempo. Eu acho que faltou, um pouco mais de tranquilidade, eu acho que para esses jogadores, por mais que a gente vinha falando para eles no segundo tempo, a gente estava com 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo, a gente modificou um pouco, que é a gente entendeu que no meio de campo a gente poderia dar uma pranchada final e sair no contra-ataque, e a gente acabou tirando um atacante, recuando um, jogando com um só lá na frente, né? E a gente não esperava que o jogo ia ser dessa contenção toda aí, dessa expulsão desses jogadores, mas eu quero dizer, quero salientar aqui que a arbitragem ela tá de péssima qualidade aqui, ele vem prejudicando o Internacional desde o início já da competição, né, por algum motivo, entendeu? Então a gente foi prejudicado pela arbitragem, porque as faltas que acontecia aqui a favor do Rio Grandense era através do grito do próprio jogador do Rio Grandense. Então, para parecer que tanto o Bandeirinha como o próprio o árbitro ele tava apitando com a camisa do Rio Grandense. Mas o futebol é isso aí, né, cara? Não se tem dinheiro para tu trazer um árbitro de Porto Alegre. Se tu for trazer um árbitro de Porto Alegre, tu vai pagar muito mais caro para isso, né? E aí tu tem que se contentar com esses que tem aqui da região, da cidade, mas eles estão de péssima qualidade. Mas é isso aí. Infelizmente acaba estragando, eu acho que é o clássico jogo que foi esse Internacional e Rio Grandense. Acho que poderia ser melhor. Depois do desabafo do técnico Thiago Pires, vamos ver e ouvir o que o Lucas Fossati, técnico do Rio Grandense, fala sobre o jogo. Bruno, assim, quando eu terminou o jogo contra o Santo Ângelo, tu foi, eu acho que um dos primeiros a me entrevistar e eu tava super chateado. Nós vimos de 2 jogos ridículos e eu achava que eu não tinha mais condições de fazer essa equipe produzir. Acho que o Sérgio estava certo, conversamos na sexta após o jogo. E hoje, mesmo com o empate fora de casa, mesmo com a situação de 2 jogadores a menos por eu acredito uns 15, 17 minutos de jogo, eu gostei da atuação da equipe. Gostei mesmo. Claro que a gente sai frustrado porque poderíamos ter saído daqui com a vitória, feito mais 2 pontos, estar melhor na tabela de classificação, mas eu gostei bastante da equipe. Essa equipe, se jogar desse jeito, é ruim de nos ganhar, principalmente lá nos Eucaliptos. Jogando mal já é ruim de ganhar, imagina jogando desse jeito. Porque falando do jogo, para mim, nós dominamos o jogo, 75%, 80% de posse de bola. No primeiro tempo nós tivemos, vocês devem editar aí os melhores momentos, mas nós tivemos um chute com o Wagner, 2 com o Júnior, mais um de bola parada, um chute do Cristiano e a cabeçada do Djalmilson, que se ele acelera um pouquinho, passa para trás, ele faz o gol. No segundo tempo, mesmo antes da expulsão, nós tivemos aí 2, 3 oportunidades e pós expulsão nós tivemos mais 2, 3, só o Maquelele teve 2, o Júnior chegou atrasado numa bola, o americano fez uma jogada pela direita e cruzou e chutou cruzado para fora do gol. Quer dizer, a gente produziu. Nós temos que melhorar nesse fundamento de conclusão e do último passe a gente tem que dar uma qualificada. Esse trabalho nós estamos trabalhando. Vamos ter que trabalhar um pouquinho mais porque isso aí pode fazer falta no mata-mata. Temos um objetivo agora, fazer 6 pontos para tentar. Eu acredito que se nós fizermos os 6 pontos, em terceiro lugar, com certeza a gente fica. E com uma grande chance de ficar em segundo e trazer o segundo jogo para dentro de casa. Para fechar de Rio Grandense, Bruno? Então, com esse empate, né, o Rio Grandense chegou a 15 pontos, já estava classificado antes mesmo de entrar em campo nesta rodada para a próxima fase. E agora, na quarta-feira, então, encara o Panambi e no final de semana o Armor, encerrando esta primeira fase da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Rio Grandense aí no caminho certo. Para fechar de Internacional de Santa Maria? Só esse registro aí, né, Quintana, que o Internacional de Santa Maria ontem conquistou o 2º ponto dentro de campo, né, um empate contra o Ipiranga, também na Baixada, e agora contra o Rio Grandense, mas que já havia perdido 3 pontos devido à escalação irregular do zagueiro Pedro. Ontem, segundo o Rio Grandense, 5 irregularidades em campo, hein? Acho que o Rio Grandense, o Sérgio Silva, né, o diretor do departamento amador do Rio Grandense, vai representar, então vem mais bronca para o Internacional de Santa Maria.
por escalações de 3 jogadores que teriam cartões amarelos, 3 cartões amarelos, consequentemente teriam que cumprir a suspensão, e 2 atuando de forma irregular. Essas representações devem ocorrer ainda essa semana por parte do Rio Grandense. Ou seja, o saldo de pontos do Internacional, que já é ruim, pode ficar ainda pior, né? E ainda vinha uma multa bolso, aí em né? valores Sentindo o aí bolso. para ficar de herança. Para gravar a situação do Rio Grandense, já é crítica ao teste? Fechar só de dupla Rio Now, né? Falar sobre o futebol profissional, que no último programa a gente trouxe aí as tratativas com o gerente de futebol, Sandro Palharini, com o técnico Jair Galvão. Realmente esse encontro aconteceu na terça-feira, mas pelos altos valores aí pedido pelos 2 profissionais, o Rio Grandense deu uma recuada e segue de olho no mercado. Neste final de semana teve um contato aí com um novo treinador e nessa segunda-feira também mais uma reuniãozinha. Nome da bola da vez lá no Estádio dos Eucaliptos, Luciano Corrêa, comandante que já passou a divisão de acesso 2014 pelo Estádio dos Eucaliptos. Beleza, então vamos falar agora de futebol.